Olá! O tema do vídeo de hoje iremos falar sobre cálculo da fração ativa do fármaco e cálculos selecionados de biodisponibilidade farmacocinética, com as alunas Amanda, Virgínia, Rebeca, Mariane e Maian, a pedido pelo nosso docente José Luiz Carneiro. Cálculo da fração ativa do fármaco. O farmacêutico deve ser capaz de calcular a quantidade da fração farmacologicamente ativa de uma substância química, apresentada na forma de sal, éster, hidrato ou em uma forma mais complexa. Esses cálculos são essenciais para compararmos de forma quantitativa produtos da mesma fração de fármaco, que diferem em sua forma química. Os cálculos são aplicados nos procedimentos de manipulação, quando uma forma diferente de um fármaco é utilizada para satisfazer determinadas exigências de formulação, enquanto a quantidade de fração farmacologicamente ativa do fármaco é mantida na dose ou concentração terapêutica desejada. Massas atômica e molecular. A maioria dos problemas químicos envolve o uso da massa atômica ou o combinado dos elementos, e a validade das suas soluções depende da lei das proporções definidas. Bom, a massa atômica de um elemento é a razão da massa de seu átomo em relação à massa do átomo de outro elemento, considerado padrão. Já a massa combinada, ou equivalente de um elemento, é a massa de um determinado elemento que se combinará ou se deslocará 1 grama de massa atômica de hidrogênio ou a massa equivalente de outro elemento. Por exemplo, quando o hidrogênio e o cloro reagem para formar o ácido clorídrico, 1 grama de hidrogênio reagem a 35,45 gramas de cloro. Portanto, a massa equivalente do cloro é 35,45. Já a massa equivalente de um composto é a massa de uma determinada combinação que é quimicamente equivalente a 1 grama de hidrogênio. Calcule a porcentagem de composição dextrose anidra, cuja fórmula molecular é C6H12O6. Bom, a massa do carbono é igual a 12,01. Mas, se você perceber, a gente tem 6 átomos de carbono. Então, a gente vai fazer o seguinte. Vai fazer 6, que é a quantidade de átomos que tem no carbono, vezes 12,01, que é a quantidade de massa que o carbono possui, e vai fazer a multiplicação. Fazendo a multiplicação dos dois, vai chegar ao resultado de igual 72,06. A massa do hidrogênio é igual a 1,008. Vamos fazer a mesma coisa que fizemos na massa do carbono. Multiplicar a quantidade de átomo vezes a massa do átomo. Vai ficar 12 vezes 1,008, que vai dar igual a 12,096. A massa do oxigênio é igual a 16. E já que ele tem 6 átomos de oxigênio, vamos fazer 6 vezes 16, que vai dar 96. Depois de ter feito todos esses cálculos, vamos somar cada um dos resultados. 72,06 mais 12,96 mais 96, que vai dar 180,16. Bom, depois de ter obtido o resultado de 180,16, vamos montar a regra de 3. Na regra de 3, vamos montar da seguinte forma: 180,16 para 100%, 72,06 para x%. 180,16x igual 72,06 vezes 100. 180,16x igual 7.206. X igual 7.206. O 180 passa dividindo junto com 7.206. Então, fica 7.206 dividido por 180,16.
que vai dar igual a 39,99% ou 40%. A do hidrogênio vamos fazer da mesma forma que fizemos do carbono. Só vai mudar o número, que no lugar do 72,06 vai ser o resultado da continha que fizemos na anterior, que é 12,096, que é o resultado da quantidade de átomo de hidrogênio vezes a massa, que deu 12,096. Então, botamos aqui no lugar. Bom, fica 180,16 para 100, mesma coisa, só mudamos de 12,096 para x%. 180,16x igual a 12,096 vezes 100. 180,16x igual a 1.209,6. X igual 1.209,6 dividido por 180,16, que dá igual x igual 6,71%. A do oxigênio fica igual a todas as anteriores, 180,16 para 100%, 96 para x%. Logo então, 180,16x igual 96 vezes 100. 180,16x igual 9.600, x igual 9.600 dividido por 180,16. X igual 53,28 ou 53,29%. Bom, agora para ter a prova de que está tudo certinho, vamos fazer a soma de cada um dos resultados e no final terá que dar 100%. Vamos pegar o resultado do carbono, hidrogênio e oxigênio. Do carbono, como vimos, deu 40%. Do hidrogênio, 6,71%. E do oxigênio, 53,29%. Então, fazendo a soma desses três, tem que dar 100%. Então, como vemos aqui, deu 100%, então está tudo ok. Se uma prescrição requer a preparação de 30 ml de uma solução de lidocaína de 1%, p.m. 234, mas para obter uma melhor solubilidade, o farmacêutico utiliza cloridrato de lidocaína, 288. Quantos miligramas deste último devem ser utilizados? Podemos observar que obteve dois resultados e eu fiz da seguinte forma. Coloquei na fórmula de fármaco ativo e 30 ml vezes 1%, que deu 0,3 gramas, ou 300 miligramas, que eu converti de grama para miligrama, que deu o valor de 300. Depois adicionei na fórmula o 0,3, que foi o resultado que deu, vezes 288, né, que é o valor do cloridrato de lidocaína. Multipliquei e dividi, que deu o valor de 0,369. Processos responsáveis pela eliminação renal dos fármacos podemos citar filtração glomerular, secreção tubular ativa e reabsorção passiva. Qual desses itens estão corretos? Para iniciar essa questão, vamos entender um pouco o conceito de excreção ou eliminação, que é a passagem de um fármaco da circulação sanguínea para o meio externo, e a principal via de excreção é a renal. Filtração glomerular. São drogas que não estiveram ligadas às proteínas plasmáticas, elas sofrem a passagem para dentro dos túbulos renais através de poros não glomerulados. Secreção tubular ativa. São substâncias que são secretadas do sangue peritubular para o líquido tubular, e esse é um dos mecanismos mais eficazes na eliminação renal de fármacos. Já a reabsorção passiva é a reabsorção nos tubos de volta para a corrente sanguínea. Então, os fármacos lipossolúveis são reabsorvidos passivamente, não sendo eficientes na eliminação da urina. Então, todos esses itens estão corretos, porque são processos responsáveis pela eliminação de fármacos, sendo a letra D a resposta correta. Se a área sobre a curva de uma dose de um fármaco administrada sob a forma de comprimido oral é 4,5 micrograma por ml por hora, e a dose administrada intravenosamente é 11,2 micrograma por ml por hora, qual a biodisponibilidade da dose oral do fármaco? Para essa questão, vamos utilizar
a fórmula de fator de biodisponibilidade, que seria 4,5 micrograma por ml por hora dividido pela dose intravenosa, 11,2 micrograma por ml por hora. Fazendo essa divisão, chegamos a aproximadamente 0,4, ou seja, 40% do que é administrada na forma oral de comprimido vai chegar no plasma. Cálculos selecionados de biodisponibilidade e farmacocinética. O termo biodisponibilidade, ele se refere à quantidade relativa de fármaco de uma dose administrada que entra na circulação sistêmica. Já a farmacocinética, ela é o estudo e a caracterização do tempo de absorção, distribuição, metabolização e eliminação, ADME, dos fármacos. Quantidade de fármaco biodisponível a partir de uma forma de dosagem. Se o fator de biodisponibilidade para um fármaco de uma forma de dosagem de 0,60, vamos ter de miligramas de fármacos disponíveis para absorção a partir de um comprimido de 100 miligramas. O fator de biodisponibilidade indica que apenas 60% do fármaco presente na forma de dosagem estão disponíveis para absorção. Então, e assim finalizamos o vídeo de hoje. 100 miligramas multiplicado por 0,60, que é igual a 60 miligramas.